Olá, ser de luz, o meu nome é Daniela Sofia, Driga de Sofia, e venho-te falar de uma coisa muito importante que é as palavras. Nos céus nós temos Mercúrio retrógrado ligadinho a Saturno retrógrado. Mercúrio em Virgem, Saturno em Peixes. E nós temos esta lua nova, que foi esta madrugada, e um triângulo, um trígono de terra, assim chamado, que nos dá uma grande capacidade, um dom de materializar, concretizar. Então, Saturno, ele está ligado ele puxa para a Terra, puxa para a matéria, ele está ligado ao processo de reencarnação, às experiências que nós vivemos na matéria. E ele está ligado também, entre outras coisas, ao chakra da garganta, por exemplo. Está depois também ligado a outro chakra, mas são outros assuntos. Ele está ligado, de facto, ao chakra da garganta e Mercúrio está ligado ao chakra da garganta. Em Mercúrio, ele representa a mente, a palavra, a comunicação. Mercúrio, o deus Hermes, ele é o único que pode andar no Olimpo, portanto, nos céus, na terra e no submundo. Era o único que conseguia fazer todas estas viagens. E o Mercúrio, ele é amoral. E ele também não tem sexo. Então, ele não julga. O Mercúrio ele está ligado, entre muitas outras coisas, à palavra, à mente, à medicina e é também os deus dos ladrões. Ou seja, ele não tem moral. E as palavras, aquilo que nós dizemos, elas vibram muito, muito fortemente naquilo que é a nossa realidade. O nosso cérebro, ele não compreende... Ele não sabe o que é melhor para nós ou não, propriamente. Se nós pensamos em escassez, se falamos em limitações, se temos um foco de comunicação e de pensamento ligado a coisas negativas, ligados à pobreza, ligados a problemas, ligados à negatividade, nós vamos atrair negatividade. Mesmo que eu até desejo ter uma casa nova, mas se eu estou sempre a falar que não tenho capacidade para ter, que custa muito, que agora não dá, que o banco não sei o quê, que se eu estou sempre no meu discurso e na minha mente a colocar palavras, a dar informação ao cérebro das dificuldades que eu tenho para lá chegar e das limitações que tenho para lá chegar, obviamente, por mais que eu queira uma coisa, isso não vai acontecer. Porquê? Porque as palavras, o tom, a vibração energética, ela fica alinhada no nosso subconsciente. Então, por mais que eu queira uma coisa, se eu estou nas minhas palavras, na minha mente, sempre a depositar informação em contrário, obviamente que o nosso exterior, ele vai se tornar aquilo que nós falamos, aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós pensamos e não aquilo que nós desejamos efetivamente. Porque o nosso cérebro não sabe que nós desejamos ou exatamente o oposto, porque a informação que lhe estamos constantemente a enviar é aquela, é que de facto não há abundância. Então nós precisamos de alterar a comunicação e esta ligação do Mercúrio com o Saturno e este trígono no elemento terra e estamos numa lua de inícios, está-nos a dar uma grande capacidade de modificarmos a nossa realidade através da mente, da comunicação e da forma como agimos na matéria face à comunicação e à responsabilidade das palavras que aqui colocamos. Então, por exemplo, coisas como dizer frases afirmativas de algo vai-te ajudar a modificar os teus padrões, o teu subconsciente e, por conseguinte, a tua realidade. Então, se tu queres alguma coisa, não é positivo dizer coisas como, por exemplo, eu acredito que eu quero, por exemplo, eu quero comer fora esta semana. Ok, tu queres. Mas será que queres realmente? O que deves dizer é: eu confio e eu acredito que vou jantar fora esta semana. Eu gostava muito de mudar de profissão. Tu gostavas, ok, mas o que tu deves dizer é: eu acredito e eu confio que eu vou trabalhar nisto, que eu vou ser capaz de alcançar isto.
Eu confio que aquela reunião vai correr bem. Eu confio que no final do mês eu vou ter a capacidade para poder fazer outras coisas com a abundância que eu recebo, para além de pagar a água e a luz de que eu preciso e que eu agradeço poder ter. Então, há uma necessidade de fazermos uma modificação e estarmos muito, muito atentos às palavras, aos pensamentos. Então, eu peço que estejas muito, muito atenta às tuas palavras. Dá-lhe importância, torna consciente as tuas palavras. E eu, neste momento, neste discurso, utilizei já muitas palavras que não devia. Portanto, assim que terminar este vídeo, vou fazer aqui um processo interno exatamente para modificar este meu subconsciente. Então, eu quero ter sucesso na minha vida. Então, o que é que eu vou dizer? Eu acredito e eu confio em mim, nas minhas capacidades e na minha capacidade de alcançar o sucesso, porque eu mereço e eu sou grata. Eu sou grata porque eu estou a fazer aquilo que eu gosto. Eu estou grata porque eu posso comprar livros que eu gosto. Eu estou grata porque eu posso ver vídeos que eu gosto, porque eu posso ter acesso à internet para ver esses vídeos, etc, etc, etc. É este o tipo de vocabulário. É preciso termos cuidado com as nossas palavras e é preciso falar, é preciso comunicar. Comunicar contigo, dentro de ti, para modificares o padrão mental, e quando fores a expressar para o exterior, a vibração vocal para o exterior, estar muito atenta às palavras que colocas cá fora, até porque isso não vai alterar apenas a tua realidade, mas vai alterar a realidade do coletivo. Então, se nós estamos sempre a dizer que há fome no mundo, há guerra no mundo, que eu não gosto desta cidade, que Portugal está a ficar cada vez mais caótico, que o mundo está a ficar um sítio mais perigoso, etc. Nós estamos a colocar poder e estamos a enviar energia exatamente para estas coisas. Exatamente para estas coisas que não queremos, como é óbvio. Então, a Terra é um sítio, é o paraíso e é o inferno. E vai depender da forma como nós vibramos e nos responsabilizamos por aquilo que somos capazes de co-criar. E co-criar, criar algo, está dependente da mente e da comunicação. Então é importante que estas palavras, que estejamos mesmo atentos e que comecemos a ter mais responsabilidade, cá está o Saturno, às palavras, porque elas vão imprimir o futuro. O peixes, ele está ligado ao sonho, está ligado ao éter, ao que é subtil, ao que ainda não existe. Ele está ligado depois, o peixe também à casa 12, que é uma casa de fim, que dá lugar depois a um início no ascendente. Então, o Saturno, ele está a conseguir, ele neste momento, estando em peixes, está a ter a capacidade de modificar este sonho, esta vibração, tudo aquilo que o peixes representa. E o peixe está ligado, evidentemente, à energia do coletivo. Então, se nós começarmos a estar muito mais atentos e a termos outro tipo de discurso, nós vamos ter a capacidade de criar um paraíso na Terra e não um inferno. Nós temos que começar efetivamente a ser muito mais responsáveis pela comunicação, por aquilo que expressamos e por aquilo que pensamos. Se queremos ver neste mundo um local de abundância, que é, um local de sorrisos, porque ele o é, um local muito mais seguro, porque efetivamente é. Portanto, e nós temos que assumir a responsabilidade. E é muito importante mesmo que tu te foques nas tuas palavras, na tua mente, e comeces a estar muito mais consciente, muito cautela com aquilo que dizes. Deves falar, mas deves falar atento às coisas que dizes. Afirmações positivas, mudar determinados tipos de discurso que só vão atrapalhar e gerar mais limitações na tua vida. É preciso estar muito atento. Se tu reparares pessoas que têm muito dinheiro, elas focam-se e elas falam em dinheiro e em expansão. Elas não falam na limitação. Elas não falam, não dizem coisas como aquela empresa está muito difícil de eu entrar para lá. Não, jamais elas vão dizer isso.
Elas vão estar a pensar, sim, por exemplo, quanto é que eu tenho que investir para poder entrar na empresa e fazer aqui uma expansão na minha própria conta. Ou seja, o chip é completamente diferente e é preciso haver esta mudança neste chip, seja em que tipo de situação for, mesmo dentro do relacionamento. Se quanto mais te focares nos defeitos, nas dificuldades do relacionamento e menos te focas na capacidade que o outro tem de te mostrar o que tu podes melhorar em ti e fazer isso com gratidão e desenvolver o amor, receber e dar amor, mais problemas aquele relacionamento vai ter, obviamente, porque aquilo começa a ficar encrustado na tua energia e à tua volta. Então é muito importante haver esta responsabilização. E era isto que eu queria falar contigo hoje. Nós estamos aqui numa fase de início. Virgem está ligada ao nosso dia a dia, ao nosso autoaperfeiçoamento. É ela que depois que dá um impulso para avançar em toda a vida social, em todo o coletivo. Portanto, ela faz a mudança no interior para depois colocar em prática lá fora, e nós estamos com uma energia muito capaz nos céus de fazermos grandes mudanças, de concretizarmos coisas muito positivas na nossa vida. Precisamos, no entanto, de estar mais responsáveis, de termos outra disciplina e sermos capazes depois sim de concretizar aquilo que gostaríamos de ter, de alcançar, de ser e de ver no mundo. Então, eu acredito que tu vais ter a capacidade de fazer mudanças na tua comunicação e nas tuas palavras, porque eu sei que tu também queres um mundo mais positivo e ter uma vida muito mais abundante. Então eu confio que tu vais mudar o teu discurso para que a tua vida seja mais abundante e todo um coletivo viva de forma muito mais abundante. Grata.